Raul Sartorato. Aquela frase que vem daquele canto escuro, enquanto você estava debruçado sobre os papéis, te pega no pulo. Você quase salta da cadeira, achando que estava sozinho no cômodo esse tempo todo. E num mero piscar de olhos, nem mesmo o cômodo onde você estava, que deveria ser o ambiente acadêmico, é o mesmo. Vamos brincar com grid. Oh my. Você reconhece os assentos e a mesa como ambientes tão antigos e acessíveis quanto os que você tinha na universidade. Mas a madeira parece mais velha, o estofado mais desgastado. Os documentos sobre a mesa são papéis sem qualquer propósito, destruídos, manchados. Não são os mesmos que você folheava. A única coisa que parece a mesma aonde você está é uma silhueta num dos cantos do cômodo. Nesse canto onde eu tô pingando aqui no mapa. Com a pouca visão que você tem, enquanto seus olhos se adaptam, tem alguém ali. 2 pequenos olhos, acesos, que variam entre tons de vermelho e amarelo. Ele não parece ser muito mais alto do que você, mas as vestes se misturam às protuberâncias na cabeça de uma maneira quase estereotipada, de uma representação parca de uma entidade chifruda. Parece um pesadelo, se não fosse a sensação tão vívida que entra até mesmo pelo ar nos seus pulmões. Ele não fala mais nada, só aguarda com um sorriso no canto, enquanto ele espera uma resposta, Raul. Uma resposta para todo aquele ódio, para toda aquela frustração, toda aquela agonia que você remoía sozinho. Você se lembra do que ele veio te falar, Raul? Ah, na realidade, ele seria uma resposta aos meus questionamentos, aos meus estudos. Você, eu pergunto, você veio do outro lado? Por que você gasta saliva perguntando o óbvio, Raul? Por que não responde a minha pergunta? Porque eu não tenho certeza se eu quero ouvir em voz alta a minha resposta. Toda a minha Ou vida foi você é um... pautada em certezas. E eu não sei se eu tenho espaço para uma incerteza nesse momento. Raul, você é um homem inteligente. Posso me aproximar para conversarmos melhor? Eu não vejo por que não. Ele caminha da escuridão para a pouca visão que você tem. Lentamente, sem pressa. Até se acomodar do outro lado da mesa. Vou destacar a imagem dele para todo mundo poder ver. Ai, meu pai. E para quem não sabe, muito prazer, esse é o diabo.
quem não manja muito do Sete ouvinte, pele. pra tirar a imagem dele é o Sete Pele, o mochila de criança. É só Esse clicar beco fora da imagem gelado. dele que é o foco. Pata rachada. Ele se acomoda do outro lado. E você sabe, Raul, que a única maneira de você estar conseguindo olhar pra algo tão grotesco e não perder o controle é porque você não se sente mais num ambiente onde essas regras se aplicam. Você não se sente mais dentro daquele prédio acadêmico. Você sabe que você está em algum limiar não intencional da sua parte que está permitindo que esse encontro aconteça. Essa sensação de um sonho muito, muito imersivo. Ele faz um gesto de mão educado e diz: sente-se também. E ele mesmo se acomoda. Eu vou me sentar muito receoso. Ele abre um sorriso mais uma vez de orelha a orelha e diz: Raul, eu queria conversar com você sobre o fim. Eu quero uma opinião sincera. Você acha que existe muita esperança para sua espécie? Eu dou uma risada. Não. Eu concordo. Nós E é nascemos por isso que eu corrompidos. tenho uma. Como eu disse, um homem inteligente. Eu tenho uma oferta para você e para vários outros que pensam como nós. Uma chance de recomeçar. Eu. Eu presumo que você queira, afinal, que eu diga, não é? Que eu diga o que eu quero. É ouvir as palavras. Se a Bíblia está certa, não é assim que funciona? Essa é a parte mais engraçada, Raul. Sabe quando eu vim pra cá? E você sabe que com K ele tá se referindo à realidade como um todo. Eu tive que aprender, entender o que eu mesmo havia me tornado. E é impressionante o quão forte é a crença humana. O medo de vocês nos dá forma, nos invoca. E eu finalmente entendi o meu propósito. Você não diria que um simples mortal diria? Ele balança a cabeça negativamente e diz: você não é um simples mortal, Raul. Você é um dos 4. Ok. Então, o que é que você oferece? Você tá aqui para fazer uma oferta, né? Eu lhe ofereço um mundo novo, aonde você e os outros 3 poderão ter tudo o que quiserem. Não apenas em posses, mas poderão moldar este novo mundo à sua vontade. Eu quero saber de tudo. Eu quero poder ter todo o conhecimento. Bom, você poderá ter tudo o que quiser, Raul.
Não haverá mais diferença entre o saber e o não saber para você. Não haverá mais diferença entre tudo e nada. Não haverá mais distinção entre tempo e espaço, Raul. Eu lhe ofereço os poderes de Deus. E tudo que eu peço em troca é que possamos extinguir este mundo, cumprir o apocalipse e dar a esta humanidade novos céus e uma nova terra. Eu já tenho o primeiro, mas 4 são necessários. Me ajude, Raul. E você terá tudo. Onde eu assento? Quase como se fosse uma piada, ele tira do meio dos hobbies de fato uma página de pergaminho. Parece velho, antigo. Tão antigo quanto os pergaminhos do Mar Morto, que você pôde ver através de materiais escaneados nas últimas pesquisas britânicas. Ele coloca na sua frente. E o texto é praticamente ilegível. Uma conjunção de simbologias que são de antes do tempo em que a humanidade ainda compreendia sua própria escrita. Nossa, eu me Mas arrepio inteiro. no final, há um campo muito bobo, uma linha com um X. E então ele te estende uma pena que já tem a ponta dela umedecida com um líquido. Ele é vermelho. Ele olha para você e diz: eu irei orientar você, guiar você, e você cumprirá os meus mandares. E iremos concretizar a profecia mais poderosa nessa sua espécie. E você será um Deus, Deus do conhecimento, talvez, sobre todos eles quando isso acabar. Eu olho a ponta, mostro a ponta pra ele. Esse sangue. É meu? Não, este é meu. Você precisa acrescentar o seu, Raul. Imaginei. Eu estendo a mão assim, enfio a ponta da pena na mão. Ela fura tal qual uma agulha, assim, não dói, é agoniante apenas. E assim, Assim que você termina o último traço do seu nome, ele não encosta em nada, o pergaminho só derrete sobre a mesa. A pena derrete na sua mão, tudo nessa forma de um caldo vermelhoso grosso. Excelente. Raul. Haverá uma mansão. Nesta mansão, você conhecerá uma boneca. Ela é um dos portais. Não é a única. Mas eu já tenho quem cuide de outros. Eu preciso que você desfaça o que a Ordo Realitas fez com o corpo dela. Eles selaram-na em uma casca de conhecimento que impede que a passagem se abra. Eu preciso que você desfaça essa proteção.
Como eu posso fazer isso? Você vai saber quando chegar a hora. Tô com as mãos espalmadas na mesa, assim, sabe? Tipo, olhando pra baixo. Pesando o que eu acabei de fazer. Sentindo o peso do diabo sentado nos meus ombros. Eu não costumo fazer isso, Raul. Mas já que nós estamos caminhando para o fim do mundo, alguma última pergunta, doutor? Não, eu pretendo descobrir sozinho. Já que você me deu o dom de saber e de ter a capacidade de saber. Ele estende o largo sorriso, maior ainda. Parece distorcer aquele rosto, moldar as orelhas. Se levanta e... Excelente. Nos vemos no Apocalipse, doutor. Eu volto a sentar. Assim que você se senta, você tá de volta àquele cômodo acadêmico. Você sente um cheiro intenso de pólvora e o ecoar de um som de uma arma de fogo disparando. E percebe que era uma memória. Uma memória que tá ali para apontar para você o momento certo, em que você sabe o que tem que fazer. Não muito longe dali, no Retiro Alegria. Abigail, May e Jonas. O que vocês pretendem fazer? A gente até agora tinha encontrado alguma forma de entrada ou só janelas fechadas nesse primeiro andar? Por enquanto, só janelas fechadas. A Abigail, que foi mais ao sul ali, no grid, ela acompanhou com o olhar o portão e imagina que pela curva dentro do campo de visão dela que a estrada de pedra faz, talvez haja uma entrada próxima do sentido para onde ela tá seguindo. Então vamos naquela direção. Vamos encontrar a entrada quanto antes. Eu vou querer dar uma olhada mais pra cá. Ver se eu chego mais perto pra. Fiquem à vontade para andar aí. Tem alguma janela, tipo, aberta, acesa? Ou com todas, tipo, sei lá, barricadas? Até agora, nada do tipo. As janelas são todas altas e fechadas, sabe? Grandes vitrais com aros de ferro. Como de qualquer mosteiro, monastério, coisa do tipo. Mas o Jonas finalmente se aproximou bastante para ver uma série de degraus
que levam pro que parece ser o interior do prédio. Tem um pequeno detalhe nesses degraus aí no mapa que eu não sei se correspondem à realidade. É exatamente o que você tá vendo. Eu quero fazer um sinal para minhas colegas, dar uma olhada para elas e apontar para os degraus e perguntar: aquilo é sangue mesmo? Meu, no que você tá meio que dando a chamada, eu vou pro seu lado. Eu consigo distinguir certinho? Assim. Parece óbvio que é, mas vai que é, sei lá, tinta vermelho sangue, assim. Pra ter mais certeza, Abigail, tu precisa pelo menos ficar um pouco mais próxima. Você tá sofrendo com a presença do nevoeiro, e além disso, vale sempre lembrar que está chovendo. Então eu venho pra cá. May, e você? A May, ela fica, tipo, um pouco mais pra trás, mesmo quando o Jonas chama. Ela tá, tipo, meio que olhando pros lados, e quando ele fala sangue, ela, tipo, dá uma olhada pra aquela direção, mas tenta ir calminha pra não fazer barulho. Enquanto vocês vão andando por entre a névoa e o chão enlameado, a porta principal fica a norte de vocês, logo depois dos degraus. É uma porta imponente que lembra de uma catedral, com estranhos relevos talhados enfeitando-a de cima a baixo. Ela tem o que parecem ser 3 ou 4 metros de altura e é feito de uma pedra escura. As maçanetas rebrilham com as fontes de luz de vocês e emitem uma certa iluminação dourada. O metal parece valioso, à primeira impressão. Um detalhe assustador é exatamente isso que vocês dão atenção agora. O rastro de sangue que leva até ela. Abigail, você não precisa de teste para saber que, sim, é sangue. Nem tanto pela coloração, mas pela reação dele às pancadas de chuva. Ele não dilui tão bem quanto qualquer outro líquido menos denso. Pelo contrário, ele empelota. Além disso, pelo estado das pancadas, você também já sabe que ele está bastante seco. Se você quiser saber uma data com exatidão, aí eu vou precisar de um teste de medicina. E é o que eu vou fazer. Manda ver. Manda ver, perita. Tá, 3 intelectos são 3d20, né? Exatamente. Vamos lá. 19 mais 5. – 24. Abigail, você é uma excelente profissional e consegue facilmente determinar que são meses. Pelo menos de 3 a 6 meses. Jonas, há quanto tempo o Daniel estava desaparecido? Eu acho que faz uma semana que ele parou de dar notícias, que chegou a última carta. Ele estava no retiro há vários meses, mas que ele sumiu pra valer faz menos. Ele só se comunicava por cartas ou havia ligações antes dessa uma semana de desaparecimento? Eu acho que era só por cartas, eles tinham alguma coisa contra contato exterior. Uma coisa importante, só pra citar pra galera que tá investigando, vocês têm uma dica, tá? Que foi retirada do Yugi no chat. Então, pode ser uma dica roleplay ou vocês podem gastá-la pra ter um dado extra, como foi com aqueles testes pra resolver o puzzle. Bem, tem uma coisa que a gente aprende quando se investiga assassinatos, homicídios e criminologia em geral,
é que existem várias pessoas que já morreram e receberam cartas, pessoas sequestradas que continuavam enviando as cartas sendo vítimas, ou que escreviam as cartas há muito mais tempo e depois eram enviadas e nesse período que a pessoa tá morta, as pessoas ainda recebem cartas. Esse sangue tem meses. Mas a Desculpa o gente ainda não parênteses, sabe... mas... Não, só desculpa o parênteses. 2 dicas. O chat deu mais uma agora. A gente ainda não sabe se é dele. Tem mais pessoas. Eu acho, pelo menos, tinha mais pessoas por aqui. Sim, eu não vou assumir que é diretamente dele, mas eu não sabia qual era o contexto que ele estava desaparecido, porque uma coisa é você receber algum tipo de ligação e ouvir a voz da pessoa, outra é você receber carta. Carta é uma coisa que não é legítima. Eu não sei como é que a polícia simplesmente aceitou que cartas eram um sinal de que ele estava bem. A gente deu uma analisada na caligrafia dessas cartas e parecia que as coisas estavam certas até a última. Na última as coisas ficaram estranhas. Miguel, aqui é uma porta, né? 3 dicas. Cara, esse chat gosta muito de vocês, né? Ao norte é uma porta, a porta dupla que eu descrevi com os relevos. Tá. Tá mutada, Ju. Eu quero dar uma olhada por essa porta, ver se eu consigo ver, sei lá, buraco da fechadura ou alguma peça nela, ver o que tem do outro lado. Bom, a primeira coisa que tu pode fazer, Jonas, assim que tu se depara com a porta, é um teste de ocultismo. 4 dicas. Chat quer muito. Ocultismo com intelecto? Isso. Tá. Eu vou poupar nossas dicas, eu não quero usar nenhuma delas agora não. Por isso que eu Então, tenho que mais liberar logo esse 5 desafio da dicas. comunidade. Vou liberar esse 5 dicas. Vou liberar o 20 no desafio da total. comunidade, hein? O que foi, ô Ref? Desculpa, eu só quero xingar agora. Tá aí, Jonas. 20 no total. Usa aí, Matheus, usa aí. Usa com força. Não, eu rolei Qualquer bem, coisa, deixa. qualquer coisa eu tenho 5.000 pontos aqui também. Aí é foda. Ai, ai. Você sabe que os relevos, eles chamam a atenção para algo alarmante. Existem sigilos de conhecimento que você consegue reconhecer, símbolos de contenção. O que quer que estivesse dentro desse lugar quando ele foi criado, quem projetou não queria que algo saísse. Você quer resgatar uma dica para uma informação a mais, Matheus? Será que eu quero? É um recurso tão precioso, a gente tem tão poucas. Eu te odeio. Você quer resgatar uma Eu quero, Miguel. Por favor, Miguel, você me faria Miguel, essa vou te gentileza? ajudar. Até então, como tinham poucas, eu deixei baixo. Mas as dicas, elas não podem ser nada que influenciem muito na trama. Tem que ser uma coisa mais pra quando eles estão travados, tá? Só pra deixar claro, não pode substituir um teste. Ainda precisa ser RPG. Mas você, o narrador, tem a palavra final sobre todas as coisas aqui, então Beleza. haja como tal. Valeu. Só ler o comentário do Thor aqui, ó. O Stefano, que é escritor de parte dessa, principalmente do Retiro da Alegria, foi quase tudo ele que escreveu. Falou: o Stefano não quer que descubram todo o plot dele com 2, 3, 4, 8, 2, 9 dicas. Bom, você quer gastar pra fazer uma conexão? É só um elemento narrativo. Quero. Ok, menos uma. Faltam 4. Você sabe, Jonas, que esse tempo todo você via reações acontecendo no companheiro de vocês, quando ele se relacionava com elementos de conhecimento, e que principalmente a aproximação ou conexões com o Retiro manifestavam no Raul. Se, de alguma forma, o Raul, e foi a conclusão que vocês chegaram até a partir do que ele falou, estava caminhando para se transformar em alguma coisa, aparentemente as proteções do Retiro estavam também reverberando com ele.
Eu falo isso pro pessoal. Será que isso tudo significa que a gente não pode passar por essa porta? Meio que você acha? Eu acho que alguém já passou, né? Alguém sangrando já passou. Se você tá assumindo que isso é de uso único, então eu encosto na porta. Pra abrir ela, se possível. Você leva uma das mãos à porta e quanto mais perto você fica, e isso se soma àquilo que vocês já tinham escutado, daqueles gemidos, daqueles grunhidos vindos de dentro, ecoando de dentro para fora. Você pressiona a porta e ela não resiste a você. Ela é pesada, mas não está trancada. Um pouco de esforço e você sabe que você vai conseguir empurrá-la e ter acesso ao interior. Devagarinho. Perfeito. O Jonas é irresistível. Desculpa. Eu só abri uma porta. Muito bem. O óbvio rastro de sangue segue para dentro. Dá pra enxergar alguém ali dentro, ouvir alguém, qualquer coisa assim? Como é que tá o cheiro desse ambiente? Porque se tem sangue, Importante A em todos os mesa? sentidos. tipo, vai ter um cheirinho bem agradável aí dentro. Abigail, pra você, né? Pra você que tá do lado de fora recebendo as pancadas de chuva e meio à lama, isso já faz algumas horas, é difícil distinguir. O Jonas, que tá mais próximo e acabou de empurrar a porta, ele tem aquela sensação de quando você abre um ambiente ou um objeto que estava quase completamente vedado. Então o ar se equilibra fazendo aquela troca físico-química, uma brisa atinge ele e ao mesmo tempo outra de dentro vai para fora e a de fora vai para dentro, se equilibrando. E é nesse trocar em que ele recebe a pancada que é o odor do lado de dentro. Então, sim, Jonas, o cheiro de sangue ele é intenso, mas ao mesmo tempo não acompanha aquele odor já ferroso que a gente está mais acostumado quando se corta ou etc. Não, o cheiro já está mais próximo de algo já podre. É mais próximo do que você sente quando esqueceu de descartar o lixo orgânico de cima da pia. Sabe o que é mais terrível nisso? Pra quem não sabe, o Miguel trabalha no hospital e ele sabe do que ele tá falando. Eu penso isso em vários momentos das narrações do Miguel. Se deve ser Qualquer um dos dia- motivos que o Miguel é um narrador de terror, né, cara? É. Toda vez que ele fala, Qualquer dia- caraca, ele vê isso todo dia, meu Deus. Me convidem para podcasts para eu não falar de RPG, falar de hospital. Tem histórias muito boas. Aproveitar a pausa. Desafio da comunidade iniciado, hein? Quero ver se vocês são os bichão mesmo. Aí, isso. É lá para onde vão os seus pontos. 200 mil pontos, mais um ponto nas fichas aí do multiverso, né? Mansão Spector, Catedral do Santo Bruxo, Guilda dos Guardiões e, se der tempo... Falei demais, pode continuar. Eu olho pro pessoal, olho pra Abigail. Talvez você tivesse razão sobre essas cartas estarem escritas há mais tempo, terem sido enviadas, porque esse lugar aqui tá feio. Ele só não. Eu chego mais perto, assim, tipo, onde tá o Jonas abrindo a porta. Meses que ninguém limpa um chão com sangue.
Quer dizer, se você é um assassino ou um grupo, uma seita, com certeza você manter esse lugar limpo pra atrair mais vítimas. Não sei. Aconteceu alguma coisa muito errada aqui, Jonas. Aconteceu alguma coisa que eles não precisavam mais trazer ninguém pra cá. Ou eles não conseguiram sair. Eu quero entrar e ver se de alguma forma a porta estava trancada por dentro, eu não sei. Sabe, se tinha qualquer tipo de obstrução por aqui ou qualquer sinal de algo ter rolado. Assim que você pisa pra dentro, Jonas, assim que você põe os pés do lado de dentro e a chuva fica mais abafada pra fora, agora a coisa piora. Não o cheiro ainda é o mesmo, mas o som piora. Você escuta mais alto o vindo do interior desse cômodo. Ele é bem grande, tão grande quanto o que você tá vendo aí. A sua própria fonte de luz não consegue alcançar as extremidades dele, muito menos sua extensão. À sua esquerda e à direita erguem-se pilares, como você pode bem ver. Tem bancos, tapetes, mas tudo Isso- velho, tudo gasto. Isso tem cara de tipo uma nave de uma igreja? Lembra, o trabalho lembra. Eu faço um gesto para elas quando eu pego o rifle na mão. Faço um gesto para elas ouvirem e um de silêncio. Eu queria ir em bastante silêncio até atrás desse pilar e dar uma olhada especificamente para a esquerda, que é para onde, pelo visto, tem rastros de sangue no chão. Mas eu quero me esconder atrás do pilar quando eu for espiar. Faz uma jogada de furtividade pra mim. Sim. Agilidade é o atributo. Aham. Oh boy. Ai, porque... Que tipo de pessoa não coloca pontos em mim? Furtividade. Eu vou ter que ser eclético nessa, eu acho. Tem número. Então, tô gastando aqui 2 pontos. Eu vou ficar com 20 no total. Oh boy. Perfeito. Pode deixar o seu token onde você queria ir. Ô Miguel, tu quer que eu, olhando pela live ali, tu quer que eu dê um zoom out? Bom, vamos ver se as outras meninas vão acompanhar ele ou vão ficar onde tá. Se elas ficarem onde estão, aí sim. Cara, no que o Jonas chama, eu vou deixar o meu revólver já aprontado. Fazer aquela cena típica de delegado, né? Entrando assim, tipo, meio já. E vou na furtividade ficar, tipo, mais ou menos nessa região aqui. Eu vou entrando pra cá, quietinha. Pra poder dar visão pra ele, tua frente. Tipo, ficar meio que protegendo as costas, qualquer coisa. May. A May, ela. Assim que ela, tipo, ela tava meio que num transe, assim, olhando pra entrada, lembranças. Esse lugar traz lembranças pra ela, que ela não gosta muito. Ela entra, tipo, ela já entra ativando a armadura de sangue. Ela pega os componentes ritualísticos e vai entrando. Ela vai parar, tipo, atrás desse pilar aí que eu pinguei, que eu não sei pingar direito. Mas é isso. Bom. Jonas. O som fica mais alto. Você percebe que as poças de sangue ficam cada vez maiores. E então, você consegue ver as silhuetas das fontes desse som. Eu quero saber se elas notaram você. Eu vou rolar dados aqui. O bônus é, né? Uma das criaturas
que você só consegue ver a silhueta dela, ainda continua mascando aquele corpo no chão. Você não consegue ver detalhes. Ai, Mas a outra te viu, Jonas. O mais engraçado é que quando ela se volta pra você, quando a cabeça dela gira na sua direção, não obedecendo qualquer estrutura muscular, assim, o crânio só se move bruscamente sobre a coluna. Não tem olhos ali. Só tem dentes em um crânio vermelho. ai, ai, ai. Bom, o que você tá vendo, Jonas, é uma criatura que você já estudou algumas vezes. Ela é uma criatura muito comum em terrenos como esse, onde pessoas mortas são deixadas pra trás, com toques do paranormal. Mas você também sabe que é o tipo de criatura que não pode ser subestimada. Quando ela percebe você e abre a boca arredentada, antes que as outras também possam ver direito o que é, Raul, Fala, Miguel. você faz como o combinado. Você aperta esse gatilho, o projétil cruza o ar e atinge Luna, a agente que vocês resgataram, a que fazia parte do primeiro grupo enviado para a mansão, a única sobrevivente. Segundo ela mesma, sequestrada pela Aurora Escarlate e feita de experimento até ser resgatada pela Ordo Realitas. E então, segundo os arquivos que ela mesma entrega com tanta genuidade para ganhar a confiança de vocês, ela deixa bem claro em cada página que o resultado desse comportamento quase robótico é consequência da organização tentando mantê-la viva. Bom, o projétil atinge o lado esquerdo da testa dela, no crânio. A bala emite um som que não se encaixa com o esperado. Existe um quebrar, algo se racha com violência, se quebra. Mas não tem aquele som de sangue e pedaços orgânicos indo para todos os lados. O que acontece, na verdade, é um estilhaçar. Um pedaço daquela testa se quebra e essas partes, cacos, feitos de pele, também feitos de ossos, vão para todos os lados. Mas não tem sangue. Ela, com o impacto, vai direto com as costas na mesa e então tomba deitada no chão. Os olhos ainda abertos, os braços estendidos, o corpo imóvel. Ela não parece reagir, não tá tremendo, não tá se encolhendo. Na verdade, parece só uma boneca que perdeu as cordas e despencou no chão. A cabeça, pelo impacto, tá virada e você não consegue ver o lado onde o projétil atingiu. Mas ela não se mexe. A sala do rádio parece reagir ao resultado desse tiro. O rádio ganha estática. As paredes rangem. Aquela cortina balança. E não deveria ter uma brisa atingindo ela. O que tu vai fazer, Raul? Primeiro eu abro a porta de novo. E minha intenção é depois usar o alcance da arma, da carabina, para virar a cabeça dela e ver o resultado do tiro. Você abre a porta da sala do rádio, garante que a sala fique aberta. Então volta para perto dela e gira aquela cabeça. Quando a cabeça gira no próprio eixo e pende para o outro lado, não faz sentido.
O corpo dela tem as mesmas proporções de uma humana comum. Mas de algum jeito parece ter um outro corpo ali. Parece uma cena de uma obra do Junji Ito. Uma cabeça dentro de outra cabeça. Uma testa atrás de uma testa. A testa por baixo é cheia de sigilos. Enquanto a por cima, como se cobrisse a outra, só tem uma enorme rachadura, um buraco aberto. Eu vou sentar no peito dela. E eu vou abrir essa casca, como se abre um ovo. Você vai usar do rifle pra isso ou com as mãos? Com as mãos. Você deixa o rifle de lado. Senta no Né, tórax. Tá na bandoleira aqui, ó. Sim. Você senta sobre o tórax e ele não pressiona, né? Ele não afunda com seu peso, ele é fixo, ele é rijo, como o de um boneco. E, mais uma vez, uma cena que poderia ser colocada em contraste. Mas ao invés de um fundo vermelho, poderia ser colocado um fundo completamente amarelo. Enquanto você poderia ser uma silhueta escura. Você enterra as duas mãos naquele corpo. E então começa a juntar naquela casca. E arrancar um pedaço depois do outro. A cada novo pedaço, mais uma faceta da Luna. Mais dela se revela. A cada nova faceta, mais sigilos. Você sente o seu pescoço vibrar. Você sente a luminescência começar a aparecer. A cortina se agita mais ainda. Aquela janela parece que tá com um vendaval do outro lado. E você sente, lá no fundo, aquela voz. Continue. Abra a porta. Eu começo a rir descontroladamente, porque eu tô descobrindo uma coisa nova. Os pedaços vão se desgrudando. Os pedaços mais intensos, pescoço, nos ombros, as vestes, as roupas, nada daquilo deveria fazer sentido, mas tudo começa a se quebrar como se fossem pedaços de um quebra-cabeça de mosaico. Eles vão se desgrudando, puxando, a pele embaixo vai se esticando, revida, tentando não se soltar. Você vai estirando ela e vai abrindo, e abrindo, e abrindo. Abrindo uma porta. Mais uma porta. E quando você olha para aqueles sigilos, Raul, você consegue lê-los. Porque ninguém tá ali para ver, mas os seus olhos já estão dourados. Porque você já não tá mais enxergando com os seus olhos da realidade. Você consegue lê-los, Raul. Mas a vontade ainda é sua. Você quer saber o que está escrito? Sim. Perfeito. Raul, você leu os sigilos sem fazer a menor ideia de que o resto do seu grupo pode nem estar vivo agora. Mas a verdade é que isso não importa mais. Porque nesses sigilos tá a verdade. E agora eu vou pedir um favor pro Matheus, pra Jujuba e pra Juni. Eu vou pedir que vocês três, por favor, cliquem num ícone aí no OBS de uma caixinha de alto-falante, porque vocês não vão ouvir. Fiquem atentos à minha câmera ou ao chat da Twitch, que a gente sinaliza para vocês desmutarem. Raul, agora tudo faz sentido. Os eventos em São Paulo, as cruzes vermelhas, as explosões e as expansões agora se encaixam. Agora você entende o que é serração. Ela é o começo do fim. A primeira porta
já se abriu. E ela se chama Rex. Um experimento de proveta realizado pelo primeiro dos 4. Você sabe do que eu tô falando. 4 são necessários para trazer o fim. O primeiro anjo já se abriu. O serafim vermelho já pisou neste mundo. Alguns acham que por uma obra do acaso, um grupo de agentes foi capaz de bani-lo para o outro lado. Bom, os humanos e suas convicções. O importante é que ele já pisou no mundo. Agora é a vinda do segundo anjo. O anjo do conhecimento. E você, Raul, você é aquele que trará ele para o mundo. Você sabe que Luna, na sua frente, embaixo dessa casca toda, não serve para a conclusão do ritual. Ela já foi selada. Mas, bom, você não. O que você vai fazer, Raul? O que você vai fazer? Como é o nome dele? Ok, é uma pergunta justa. É uma pergunta muito justa. Miguel, desculpa quebrar o clima, mas só pra deixar claro, eu ativei o chat só por emoji, pra ninguém dar spoiler ali de nada, tá? Quando eu puder, tu me avisa que eu libero de volta. Bom, se você quer o nome dele, Raul, você vai ter que ir um pouco mais fundo nesses sigilos. Então, antes de se tornar a porta, você continua lendo. Você, Raul, é perfeito, porque você não tem medo. Você não tem medo do conhecimento. Mas este anjo vai trazer tudo o que você busca. Diferente de anjos comuns, este vem como o serafim vermelho para destruir o mundo como ele é conhecido. E como anjo do conhecimento, a função dele é uma e apenas uma: escancarar a verdade. Fazer com que ninguém nunca mais possa negar a realidade. Que ninguém nunca mais possa se esconder de seus próprios segredos ou de suas próprias mentiras. É para isso que ele existe. E então, você finalmente alcança o nome naqueles textos. Você sabe que depois de falar esse nome em voz alta, não tem mais volta. Você apenas pensa ele na sua cabeça. Mas ele precisa ser dito. Então, eu vou mandar aqui no Roll20, Dan, o nome. Eu quero que você leia esse nome pela primeira vez da maneira como o Raul o pronunciaria pela primeira vez. Ok? Eu olho pra baixo e respiro fundo. Sahakiel.
Sarraquiel, o anjo do novo evangelho. 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 Eu tô completamente Enquanto descabelado e destruído. Enquanto você pronuncia essas palavras, o nome finalmente foi dito. Esse é o começo da vinda de Sarraquiel. E Eu vou você levantar. o vê, por favor. Eu vou levantar. Independente da visão, depois que eu tiver a visão, eu vou levantar e eu vou levá-lo para outra pessoa que está na mansão. Enquanto você se coloca de pé com os olhos dourados e completamente consumido, você o vê. A sua forma é como um gigantesco olho nos céus. Um olho que tudo o vê. Protuberâncias se abrem do grande olho como lindas asas coloridas. Os tons de dourado dançam do amarelo até o verde. O grande olho não busca só corromper este mundo. Ele busca destruí-lo para que o novo nasça da verdade. Falta muito pouco para que ele desça sobre o mundo e destrua-o. E você tem a visão do seu grande feito como um lindo cometa. Já não há mais casca ao redor da luna. Mas também não há mais selos, porque eles dançam pelo seu corpo inteiro. Quando você coloca os pés para fora da sala do rádio e olha para o topo daquela escadaria, a visão dela vem acompanhado do clank-clank da trava da arma que ela acaba de soltar. Kira coloca o fuzil no ombro e aponta na sua direção. Kira, é lindo. A verdade é linda. Será um novo mundo sem mentiras. Um novo mundo sem falsidades. Todos saberão. Todos conhecerão Sarraquiel, o anjo do novo evangelho. E eu vou subir. Você avança. Tenho muita fé pra me deixar morrer agora. Você avança. E ela aperta aquele gatilho. O corredor se ilumina. E a gente vai chamar todo mundo de volta. Todo mundo me ouvindo? Todo mundo voltou? Voltei. Pode ouvir? Perfeito. Pode ouvir. Eles estavam sem ouvir, eu não tinha pego essa parte, cara. A curiosidade. A gente tava combinando um RPG de Clube das Winx. É. Gente, vai ser legal. Ok. Bom, Eu acho que vocês estavam De falando de volta. alguma coisa bem leve também, né? Sim. O Thor só mandou um Juni do céu. Eu falo o quê? O que me preocupou foi que o Dan tirou o boné. Só isso que me preocupou e pelo jeito Aí, a galera gente. também. Ai, a gente ficou ansioso. Sim, bateu a preocupação. Jonas. O primeiro zumbi de sangue se levanta daquele corpo. Enquanto sim, o isso outro- tá rolando. Demora a reagir.
distraídos com a carne, eles só se manifestam a vocês agora, quando o primeiro te percebe, Jonas. Então a primeira rodada é de vocês. O que vocês vão fazer? Tiro nesse que percebeu. E, assim, não vou falar nada. Eu vou atirar e andar de costas pra trás, na direção da porta. O Roll20 aqui não quer trocar a trilha sonora, ele quer ficar na cena do Roll. Não. Chega numa batida. Ele realmente não quer o combate. O jogo não quer o combate, é isso. Beholder. Reconecta no ouvinte, Miguel, que ele, às vezes, ele ajeita. Vai ter que ser. Abalou ele aqui, pô. Ó, eu acho que é um sinal. Eu acho que a música de combate não começar quer Pois dizer que é, os né, zumbis cara? de sangue eles estão tranquilos hoje. Eles Resolver são, nas cartas, né? eles são Resolver. veganos. Acontece. Eles são veganos. Ótimo. Acho que você perdeu essa parte no livro, mas tem. Ah, desculpa aí, falha minha. Vamos ver se agora vai. Foi. Perfeito. Bom, atire. Atiro. 19 no total. Caraca, o zumbi de sangue pulou aqui na minha Pulou cara. na tela, né? Tipo, o que foi isso? Que medo, velho. Imersão, Acerta. imersão. Pode causar o dano. Tá. Eu tenho um rifle de caça, então 2d8 mais o meu intelecto, que é 3. 9 de dano. 9? 9. Tá bom. Não fala assim. Não, tá tranquilo. Sabe o que você tem pra mim? Tá ótimo. Eu podia ter tirado 1 em vez de 2, que aí eu ia me dar melhor. Porque eu ia poder rolar de novo. Mas eu tirei 2. Os dados sabem o que fazem, né, gente? Eu miro e atiro onde dá. Então, ver se eu não fui muito preciso. Os projéteis dos teus disparos cruzam o ar. A maioria não atinge um zumbi. E os poucos que atingem parecem ser meros impactos. Ele não reage à dor, ele só reage aos socos que os projéteis dão. E mesmo assim, ele não depende da musculatura, dos tendões ou dos ossos para existir. Então mesmo os projéteis entrando e saindo, deixando rombos ainda maiores, não parecem significar muita coisa. Abigail. Eu só queria recuar um pouco no mapa, ficar mais aqui ao lado delas. Fica à vontade. Gamoro. Abigail. A gente não tá vendo eles, né? Agora que o Jonas deu uma recuada, eles ficaram numa área mais escura ainda. Acho que quando ele atirou, a explosão da arma deve ter iluminado. Eu não vou atirar, eu não vou ficar gastando minha munição à toa. Eu vou mirar e ele traz a minha ação. Consigo fazer isso? Você sempre pode prepará-la com um gatilho. Imagino que ele entrou Não, na é margem, aquele, você assim, dispara. apareceu, tá mirado, assim, já tá preparada. Perfeito. Meio. A Mei tá com a armadura de sangue ativa. Eu, inclusive, tenho que rolar aqui o teste pra ver se ela perde sanidade. E aparentemente ela não perde sanidade, que é muito bom. E não estamos podendo gastar sanidade. Ela vai mais pra frente e ela vai amaldiçoar a arma dela. Perfeito.
Beleza. Bom, é mais que o suficiente pra você não perder sanidade, né? Ok, tô tirando um P aqui seu. Eu odeio ser essa O zumbi de pessoa, sangue avança. Oi? mas tem a Por favor. presença perturbadora, né? Tem sim. Cala a boca, velho. A gente nem viu o bicho ainda. Dan, muta o áudio, Dan. A gente avisa quando voltar. A gente não precisa de 2 mestres, só um já tá acabando com a gente. Eu te amo, Dan. Desculpa. O zumbi de sangue finalmente avança. O andar dele é trôpego, mas muito intenso, muito forte. A principal diferença do zumbi de sangue para qualquer zumbi que você já tenha assistido em qualquer mídia é que eles não são lentos. E eles não têm a mínima intenção de trombar em coisas no caminho. Ele rasga o cenário na direção de vocês com muita velocidade. E ao finalmente alcançar as áreas das lanternas, vocês têm a plena visão da criatura. E agora não tem mais pra onde correr, não tem meia luz pra interpretar. Todos, por favor, façam testes de vontade com presença para mim. Porque eu achei que você a gente já era imune. Eu conferi. Nem era. Infelizmente não, só 25 mais aí, mano. 25%. Uhum. Acho que é o. Presença? Isso, vontade com presença. Ah, eu sei o que é. A gente aumentou. Era 15%. Em algum momento. Era. O zumbi de sangue, na última versão do livro, o zumbi de sangue ficou um monstro, bicho. Tá, bom, conseguimos foi então o que que a culpa é mandou, do dano, no final das contas. Eu não, foi o Selbit que mandou. Ele fez, ó, galera, até o zumbi de sangue tem que ser um desafio considerável. E ele tá muito fraco. Liga pra ele. Ele tira é essa de limpo fato. agora. Eu pensei agora. Selbit. Bom, Abigail, ainda tem 4 dicas que você pode converter em dado extra. Ele Cara, não soma, é só um D20 que você rola pra tentar tirar um número melhor. Ó, Cara. essa é uma mecânica interessante pra quem mais dica. Mas lembra que a galera também pode usar carta, galera. Bora comprar carta pra ter essas metas. Ah, tá todo mundo esperando pra usar carta de cura. Ninguém vai deixar ninguém Cara, morrer. Todo dia isso. eu vou gastar a dica. Ah, porque agora é um momento Fala um muito dele. crítico. Nossa, que incrível, né? Quantas dicas Bom. dá pra usar de uma vez, Miguel? Só uma. Por mim, ela pode torrar todas agora, só que... Ele quer que a gente torra todas. Ele quer, né? Cara, a Vocês gente têm tem mais quantas Bota tem? fogo alto, queima tudo. Cara, eu vou. Damos, resgatando dica, safado. Cara. Vou fazer um negócio aqui. A Bru também. Ih, tá safadeza isso aqui. Vamos. Vai, Porra! deixa Não, mais não, uma. não tem como! Não, chega. Deu. Deu. Gente, Não eu era pra vou ter ser. jogado. não era pra ser. Olha, muito bem. Jonas, metade do dano. Abigail, dano inteiro. É dano mental, bate na sanidade, que tem resistência a dano mental, reduz, tá? Ai, meu pai. 2d6. Ai, meu pai. Vou rolar aqui. 8 de dano. Podia ser pior. Podia ser pior. Abigail fica com 16. Mei, você fica com quanto? 18 porque eu tenho resistência. Eu fico com 13. 18. O Jonas tá com 13. Excelente. Galera, falta só 7 mil pra completar o desafio da comunidade. Só avisando. Acho que não, hein? Não é 22 mil? Não, o desafio da comunidade é 200 mil. Ah, tá. Eu falei, porra! Os caras são rápidos. Ah, é verdade. Nossa. É monstruoso. Bom. Nenhum de vocês entrou em nenhuma margem por enquanto de enlouquecendo. Então o dano é cruel, é severo ao testemunhar a criatura. Mas não o suficiente pra tirar vocês da realidade por enquanto. Abigail, gatilho na sua cena. Atira. Atiro. Por favor, atira melhor que o Jonas.
Ó, que Tirar a vontade, agilidade é- Miguel. O zumbi de sangue é muito forte. Sim, é pontaria, usa agilidade e pontaria. Beleza, vamos lá então. 2 mais 5. Gente, não é pra ser assim, não é pra ser. Só não está sendo. Caça mais uma dica. Cara, Vocês estão com eu 4. vou aceitar que eu errei. Eu vou aceitar que eu errei porque eu tô assustada, velho. Acho que a gente nunca viu o paranormal assim tão de perto, vivo assim, então. Vou assumir que é isso, Manda cara. ver. Ainda tem 3 dicas. Rola esse D20. Eu Vai, acho que ela Julia, não eu quer tô- rolar de novo. Não vou rolar não. Não vai não? Eu aceito que eu errei. Ah, Eu aceito que o eu tô projétil assustada. passa alto, assim, por cima do ombro do zumbi curvado. Vai ricochetear no fundo do cômodo. E enquanto a pólvora das armas se mistura ao odor terrível do ambiente, o zumbi termina seu deslocamento, investindo contra Mei. Mei, tá na hora de provar que veio, hein? Vamos ver se essa sua build aí vai funcionar. Faz aquilo que você me falou no chat, meio. No WhatsApp. Nossa! Dá Hadouken nele, Mei. Mei, esquiva, bloqueio ou vai ficar na passiva? Eu vou esquivar. Vou contratar. Então fica em quanto sua defesa? 22. Como você se esquiva? Ela, tipo, vê o bicho vindo pra frente, ela, tipo, dá uma ida, assim, pro lado pra tentar desviar desse bicho que tá vindo pra cima dela, velho. Caralho. A garra dele passa a centímetros do teu rosto. Mas você desviou. Ele dá uns 2 passos trôpegos, enquanto o outro zumbi avança com toda a velocidade que ele consegue. Ele quase atropela o primeiro zumbi no caminho dele. Desvia, também desviando da Mei como consequência. Jonas, ele chega a dar com os braços no pilar na tua esquerda, mas não consegue te atacar nessa rodada. É você. Nossa, ele quebra o pilar. Pedaço do pilar. É. Qual que é a Deixa eu minha ver se ele tem penalidade por atirar queima-roupa? Não, tranquilo. Segue normal. Segue normal? Tá. Segue normal, É, segue normal. em qual deles que eu já atirei? Nesse na minha esquerda? Você já atirou no primeiro, que avançou sobre a Mei, que tá pra direita. Ah, ok. Então eu continuo atirando nele. Tipo, só vi de relance que um veio pro meu lado, mas eu ainda tava fazendo a mira, eu atiro de novo. Importante, como tá todo mundo engajado em corpo a corpo, você precisa usar o movimento pra mirar, a menos que você tenha alguma habilidade que evite isso. Não, Senão você tranquilo. toma uma Aí penalidadezinha. eu só não posso mover, né? Eu só Exatamente. miro e atiro e é isso. Vai atirar no que tá contra a Mei. Ai, O... 14. Pode falar, Dan. Eu posso queimar um dado? Pode. Vai, queima. 18? Yes. Peraí, Existe esperança. eu acho que tem algo legal pra rolar agora, né? Ah não, droga. Não, sua arma é 19 e 20. Droga. Foi isso que eu fui conferir. Mas 18 com 5 acerta. Tá. Então lá vai. Mais 3. Agora foi mais caprichado, 15 de dano. Opa, aí sim. Snake Eyes. Apesar da óbvia resistência. Pois é. Apesar da óbvia resistência. Eu gostei da proposta. Apesar da óbvia resistência, os projéteis atravessam os olhos na cabeça, os globos oculares sem utilidade nenhuma. Explodem o crânio, principalmente na área da nuca, assim, vai pedaços para todos os lados. Não tem mais nada que seja possível de distinguir como uma cabeça, da mandíbula para cima. O corpo dele todo se torce, a coluna vai pro chão. E então a própria musculatura da perna rija puxa tudo de volta. E ele continua de pé. Abigail. Cara. Mirar, atirar, mano. Pelo amor de Deus. Caraca. Gente, Vamos ver, sempre vamos tem ver. aquilo no carro, tá?
tava pensando nisso no começo. 17 mais 5. 22. Acerta. Yes. Tá. Deixa eu rolar o dano então. O dano do revólver. 2d6. Mais 5. 12. Perfeito. O projétil dilacera um dos ombros. O braço fica pendurado por um mero amontoado de tendões. E a criatura segue em pé. Mei. Eu tô fodida. Eu. Caralho. Eu vou usar ódio incontrolável em mim mesmo. Vamos de mais um ritual, porque é o que temos para hoje. Então não vou dar dano nesse bicho, velho. Perfeito. Faz um ritual sobre si mesma e vai usar ódio incontrolável. Esse ritual é interessante. Esse ritual é muito interessante. Passou de novo. Ela tá com os componentes ritualísticos em uma das mãos ainda. E ela pega, tipo, um pouco de sangue e faz, tipo, um símbolo na testa. Os olhos dela começam a brilhar em vermelho. E agora ela está com ódio incontrolável. E é isso. Bom. O zumbi, com um único braço e um resto de mandíbula, ainda continua se debatendo. E enquanto você termina o ritual, Mei, entrando em um estado de fúria, no ranger de dentes, suas pupilas ficam infinitamente menores. Ele se joga sobre você e... esquiva, bloqueio, contra-ataque. Puta que pariu, véi. Ah, mano, vamos de esquiva, véi. Esquiva 22? 22. A garra dele alcança o seu rosto, mas não atinge mais do que fios de cabelo. Amém. O outro zumbi finalmente consegue desvincular os braços das rachaduras grotescas que ele abriu no pilar. Quando ele tira, pedaços de blocos saem juntos. E ele se joga sobre você, Jonas. Esquiva, Ouch. bloqueio, contra-ataque. Eu só tenho uma opção. Esquiva. Quanto dá o seu total? 17. Ai. Como você se esquiva? Como eu não me esquivo, no caso. É só pra eu meu pegar o que você descrever e Meu distorcer. instinto é tentar me abaixar. É isso. Você faz o que pode pra se abaixar o máximo possível daqueles braços. Mas é inútil. Sem precisar depender de regras naturais, aqueles cotovelos e ombros só se dobram no próprio eixo e te pegam no caminho. Vamos lá, vamos causar dano. Nossa! Ai, é muito dano. 11 pontos de dano. De sangue. De sangue. Não, é corte, é corte, é corte. Não, perdão, corte. Ufa. É uma coisa. Pois é, Essa é exatamente metade da minha vida. eu sei. Cara. Tá com 11 de vida agora? Uhum. Amigão. Então você sabe o que você vai ter que fazer pra gente, né? Aquele teste, o meu teste preferido, Aquele seu teste preferido. e lá vai, a gente fica com o menor 11. Bom, enquanto a criatura te dilacera com a garra, eu vou dar alguns minutinhos pro chat. Porque talvez você não sobreviva a isso. Então, enquanto eu aguardo que alguma carta apareça para me frustrar, Abigail,
O Miguel está on fire, seu viu? companheiro ao seu lado, ele recebe um corte severo que pega das costas e caminha pelo pescoço até a orelha. Você vê muito sangue jorrar, enquanto o outro tira fios de cabelo do rosto da May. O que você vai fazer, Abigail? Cara, eu vou. Eu e o Jonas, a gente tá considerado adjacente? Sim. Cara, eu vou usar a minha habilidade de campo. Eu vou gastar 2 pontos de. Dois pontos. 2 PS pra poder curar ele. Vou tirar aqui. Vai ser 2d10. Alguma carta brotou nesse meio tempo? Só uma carta de F pra prestar respeito à morte do... Muito bom. O desrespeito. Eu vou rolar o dano. O dano não. Eu vou rolar a cura aqui. Tá nervosa. 4. Perfeito. Jonas, como você falhou no teste, Aham. a sua vida foi reduzida a 0. Em regras, você entraria morrendo. Mas o próximo turno seria da Abigail. Qualquer PV curado já te tira desse estado. Então você tá com 4 pontos de vida e tá caído. Qualquer item que esteja segurando também cai. Então tá presa pela bandoleira aí suas armas. Caiu. Eu só quero lembrar de uma coisa. Passar favor. 3 turnos morrendo na mesma cena não precisa ser consecutivo. Exatamente. Vai de arrasta pra Já cima. foi 1. Ô, Dan, vou te Bom. mutar, cara. Desculpa te falar isso. Tô brincando. Coitado. É até bom, porque eu sei das regras, eu não sei se a galera sabe, então o Dan tá alertando os players. É, tô avisando Já tem o um pessoal. stack. Bom. Abigail agiu, May. Um à esquerda, um à direita. E eu quero lembrar uma coisa importante de ordem paranormal, tá? Isso é muito importante. Quem tá acostumado com D&D aí, em ordem, o bicho não para de bater porque você caiu. O que você vai fazer, May? Cara. Batendo que tá na frente do meu amigão aí, né? Jesus amado. Você se vira movida de ódio e se volta pro zumbi que acabou de jogar o Raul no chão. Ataca. Ai, peraí, eu nem sei como que ataca, velho. Tô de ocultista, eu não sirvo pra atacar. Fazia a build, cara. Que build, amigo, que build. Dica, gasta dica, vai, gasta dica, rola mais nada, gasta dica. Oh, meu Vale Deus, uma paulada nele. vamos gastar uma dica. Bem, Não. Não. Só não. Não foi assim que a gente ensaiou. Gasta mais, gasta você mais. golpeia. Dá pra gastar mais? Tem mais 2. Vou te fazer uma pergunta aí, que foi erro Pode meu. fazer. Eu queria ter usado o mod incontrolável no Dissente, só que eu não falei. Me dá essa Não, colher tudo de bem. chá. Não me apego a isso. Então, eu permito que ele seja no Dissente, mas um erro ainda é um erro. Então, você vai ter que rolar esse dado de qualquer forma. O dado de sanidade? Não, o dado o ataque. o Ah, ataque. claro. Não, o ritual pode manter como tá. A gente corrige os pontos de esforço aqui e já era. Tá no Dissente. Rolar outro ataque, certo? Ai, tô até com medo, velho. Vem. Oh, Olha. Veio um também, ainda bem que são 3 dados. Tá. Bom, vocês ainda tem 2 dicas, mas o ataque acerta. Se eu fizer isso, vai? Não. É barra R. Fiz mais. Meu dano é tipo nada, velho. O dano é de quê? Esse dano é o dano do punhal.
Aí Forte tem ou o dano de perfuração? sangue que eu acho que nem conta, né, velho? Talvez sim, talvez não. Aí isso aí você deixa pro narrador. Desencargo. Alguém dá uma katana pra essa menina. Ok. A gente Por demitiu favor. o menino da katana. É, mano. Cadê Demitiu. o Diegão quando a gente precisa? Eu podia ter deixado, né, a Você katana. abre um talho. Você abre um talho Pausa, nele. rapidinho. Um talho leve. Antes de tu descrever, só preciso fazer uma coisa aqui pra não esquecer. Queria agradecer o pessoal do Fernas RPG, fizeram aí uma raid, gankaram a gente. Muito obrigado pelo gank, galera. Valeu, estamos jogando galera! Ordem Paranormal, nossa série recorrente aqui, Mansão Spectre. Quem não segue a gente aí já segue. Quem quer saber um pouquinho mais, vai lá na nossa rede vermelha vizinha, começa com Y, e se inscreve que já tá lá todos os episódios. Na semana seguinte ao que sai aqui, já sai lá. Eu atrasei um aí, mas já voltou tudo normal e tá rolando. É isso aí. Desculpa, Miguel, pode continuar. Chegaram na hora boa aí que todo mundo morreu. Perfeito. Exatamente. Quer dizer, Que? vencemos. Pera. Bom. A Mei agiu. São os zumbis. Mei, você conseguiu o que queria. Os dois zumbis se voltam pra você. E agora, eles vão atacar juntos. O que dá uma certa vantagem. Eu vou rolar vários dados aqui pra você não saber o que é o que. Ok. Você quer fazer o que contra o primeiro zumbi? Lembrando que você não pode repetir Sim. a ação de defesa que você escolher. Eu quero. Então, contra o que está à sua direita. Esquiva, bloqueio ou contra-ataque. Ou passiva. Vou esquivar desse cara, velho. Tentar esquivar desse cara. E do segundo? Bloqueio. Tem fortitude treinado? Tenho. Perfeito. Fala pra mim quanto é que é a sua defesa... 22 e 17, né? Isso. Ok, perfeito. O primeiro causa em você 9 de dano. De corte. Me passa quanto é que você vai ficar de vida. 9 de dano de corte. Então, calma aí. Eu precisava de uma calculadora do meu lado, porque eu sou um engenheiro que não sabe calcular. Você tá no PC, amiga. Eu vivo com 15 de vida, porque o ritual me dá 5 de resistência a corte. Eu acho que dá até pra fazer conta no próprio Roll20. Dá. Bom, o outro golpeia. Como você bloqueia? Cara, assim, ela tá, tipo, com o punhal, ela tenta, tipo, dar uma viradinha, assim, com o punhal pra bloquear o golpe. Sem bater no braço dela. Ele é infinitamente mais forte do que você. Mas toda a camada de sangue da tua armadura e os rituais que te protegem convencionam para que ele não consiga te machucar. Jonas, é você, caído e sem arma na mão. Eu pego a arma e atiro, caído assim. Levanto, costas no chão. É isso. Atira. Caralho, John Wick, hein? Oh yeah! 3 vezes. Eu jogo 3 vezes o número de dados ou eu multiplico? Você joga 3 vezes o número de dados da arma. 6 de 8. Puta merda. Coisa linda. Eu vou supor que não multiplica o meu modificador de intelecto. Não, nenhum valor numérico multiplica. Isso foi muito bonito. Nossa senhora! olha o brilho no olho do Miguel sumindo. Jonas, você aperta esse gatilho com toda a intensidade e sente a coronha ricocheteando contra o seu ombro.
enquanto a criatura vai explodindo pra tudo quanto é lado. Braço, perna, cabeça, dente, preso, os tiros vão ricocheteando no pilar ao fundo, atravessando os bancos de madeira. Graças a um ferimento mínimo que ela já havia sofrido, o todo é o suficiente para ela desmoronar no chão em pedaços. Yeah. Abigail, o Jonas não só tá desperto e vivo, como acaba de eliminar uma delas. Vambora, porra. Atirar também. Mirar e atirar. Vai, Cri. Ai, ai. (17 mais 5. Acerta. 2d6 de dano. Mais 5. 12. Aquele braço que já estava pendurado termina de decolar pelo ar. Bate no pilar do fundo, se junta ao sangue no chão. Mas a criatura ainda tá consciente. Se é que dá pra chamar isso de consciência. May. Vou bater nesse puto de novo, velho. E agora que eu vi que o ritual me dá mais 2 em teste de ataque também. A gente acredita em você, May. Aquela pessoa que leu bem, tá ligado? Ah, cara, spellcasters, né, mano? Perdidaço. 21 acerta. 21 acerta. Que bom. Mas... Sete de dano perfurante e 6 de dano de sangue. May. É enfurecedor. Você bate com toda a força que tu consegue. Mas a criatura, infelizmente, é bem resistente aos teus ataques. Então bato de novo. Justo. Olha. Oh, yeah, eu acho que é crítico, hein? Não, no punhal não é 19 é crítico. crítico. No punhal não é? Puta. Não. É a faca, então. Chora cavaco. Dano de novo. Nossa, eu tô digitando tudo errado, velho. Tô nervoso. 9 perfurante, 4 de sangue. Você golpeia ela mais uma vez. Um novo talho. Ela dá uns 2 passos para trás, mais com o impacto do que com o corte. O sangue se mostra ineficiente. E aquele resto de cabeça decepada. De alguma forma, May, você sente que ele olha para você. Que o mesmo sangue que corre nele, corre dentro de ti agora no teu estado de fúria. Ele avança. E essa é a minha chance de, quem sabe, trazer um 20 pra esse zumbi. Caraca! Na caruda, assim. Não, 12. May, pode descrever. Não passei nem sua defesa passiva. Mano, a gente faz ele passar reto, né, velho? Ele atravessa você, passa ao largo, sem controle. Meio solta uma risadinha com isso. Ela tá se divertindo. Com ódio. Mas alguém que não tá se divertindo talvez seja o Jonas. Jonas. Eu tava deitado, né? Eu só sento meio escorado no pilar. Não consigo levantar ainda, não tem tempo pra isso. Vai que funciona 2 vezes. Eu atiro. Manda ver. E não... Ah, foi 18. Dá 23. Acerta. Então, lá vamos nós. Meus dados estão demorando pra rolar. O que tá acontecendo? Isso dá 11 de dano. Agora não foi tão certeiro. Jonas, a descrição é sua. O tempo dele passar pela meia e trombar com aquele pilar é o tempo que eu precisava pra me ajeitar
meio sentindo dor ainda de onde tinha batido. Eu faço a mira e eu tento, sei lá, estourar os joelhos dessa criatura para fazer ela cair no chão e deixar numa posição mais favorável. A criatura tem o mesmo resultado da outra. Os pedaços, o que resta dela, o último braço, os joelhos, tudo começa a explodir. Pedaços de ossos, músculos. Muito sangue banha a May. Mas ela também desmorona em pedaços no chão. Jonas está sentindo muita dor. Ainda é a adrenalina do combate. E vocês sentem que essa tensão, esse desespero ainda não acabou. Abigail, o que tu vai fazer? Ainda dentro das regras de combate. Movimento e ação padrão. Tem outro aí, né? Acho que você tá mutada. Como movimento. Tá, de novo. Como movimento, eu vou chegar mais pra frente, onde tá um pouco mais à frente da May, e vou continuar mirando. Você dá sua atenção para mais à frente, além do corpo. E você consegue ouvir, vindo do extremo da sala, do extremo norte, daquela escuridão que não revela mais do que a silhueta, do que o desenho de portas duplas como estas que vocês acabaram de atravessar, que talvez leve para outro cômodo ou algum pátio interno. Mas as portas estão vibrando, batendo. Um som baixo diante do tiroteio e dos grunhidos que vocês estavam envolvidos, mas agora ele se destaca. São ritmados. May, você sabe o que isso significa. A cena ainda não acabou. Eu não vejo nenhuma criatura, né? Por enquanto não há nenhum zumbi de sangue na área. Não tem como sentir assim? Só. Até mesmo que atacar alguém. Chat. A May, em um estado enfurecido, consegue Meus ouvir amigos. os bateres nas portas ou não? Nanielo quer dar consegue para May. O chat morreu, velho. O chat mandou uma carta Mandaram simples uma aí. Não tá aparecendo pra vocês? Apareceu. Ajude o atrapalho. Ajude ou atrapalhe. Quem É. puxou a carta, eu só não vi quem foi. A Nan mandou, acho que foi. Só que E mandou um Só que ela mandou uma ajuda simples, né? Daí tu vê o que é uma ajuda simples. Lembra que são 4 níveis de ajuda, né? E ela falou que consegue. May, você consegue ouvir os sons dos bateres nas portas? O que tu vai fazer? A May vai full pra até uma dessas portas. May, você dispara, enfurecida. Passa ao largo da Abigail, assim, quase carrega ela junto. Passa pelo corpo no chão até alcançar as portas. Em um estado de fúria, um disparo emocionado. Você sabe que elas estão do outro lado, May. Seu movimento já foi. Qual vai ser sua ação? Vou dar um chutaço na porta. Abigail e Jonas imploram para alguém, para qualquer coisa, que essas portas estejam trancadas. Mas elas não estão. E eram a única coisa entre vocês e os outros que ouviram o tiroteio e vieram atrás de mais carne.
A que distância tá a nossa van mesmo? A distância de corre, senão tu vai morrer. A distância de um muro de ferro que a gente pulou. Os dois zumbis de sangue se revelam, trôpegos, assim, errando a porta na próxima tentativa de tentar arrombá-la pelo lado errado. Abigail, Jonas, o que vocês vão fazer? A May não tem escolha. Tá merda. Nem não tem escolha. Isso complica a nossa vida também. Hum. Matheus, que arma que tu usa? Eu tenho um rifle de caça. Eu só tenho um revólver. Assim. Eu olho pra Abigail ver se ela me dá qualquer indício nessa hora do que fazer. Você tem alguma ideia? Cara, a gente veio pra cá pra tentar resolver esse negócio. Eu vou indo pra frente. Eu só viro pra você e falo: corre, se esconde, você tá ferido. E eu vou indo pra frente pra ajudar a May. Eu tô levantando onde eu tô. Bom, Jonas vai se deslocar pra onde e Abigail pra onde? Movam seus tokens aí. Meu Deus. A essa distância eu consigo virar e atirar? 13 Qual metros? alcança a tua arma? Vou ver agora. Exato. Se eu não me engano, o revólver é curto. É curto. Curto. A arma do Matheus só vai até 12 quadrados. Na minha só vai Peraí, esse quadrado tá diferente. Ah, não, segue os metros, segue os metros. Não segue os quadrados de lajotas, né? Segue a régua de metros. Ó, curto é 9 metros, médio é 18 metros e longo é Nossa. 90 metros. 30. Eu vou ter que mandar então. Não, não, 30. o 90 é o... Esqueci o nome lá. Extremo. Isso. Ó, tu consegue atirar daí, Matheus. É o que eu pensei. Eu tô bem no limite. Então eu só vou ficar em pé e atirar. Ah, cara, De onde eu tô. eu basicamente chego do lado da May, velho. Tu pode atirar e pegar a cobertura. Vou ir pra cá direto. Eu vou pegar a cobertura aqui atrás dessa mesa. Você avança, busca cobertura, enquanto se prepara para atirar em um deles. O Jonas coloca a arma contra o ombro, mirando no outro. A May avança, espumando, sob o efeito do ritual. É muito provável que uma nova sequência de criaturas como essa seja o suficiente para que vocês não voltem vivos daqui. E é muito provável que mesmo que voltem, vocês não fiquem muito felizes com o que vocês vão encontrar na mansão. Mas essas e outras respostas vão ficar para a próxima sessão. E o que eu quero que você narre pra gente, o epílogo que eu quero que você traga agora, no improviso, só inspirado pela trilha sonora, eu quero que você traga consequência pro mundo. Sejam cultistas, sejam eventos, acontecimentos climáticos, ou até coisas mais cataclísmicas. A liberdade é tua. Interfere como você quiser. Mas eu quero saber as consequências no mundo de você ter finalmente aberto a porta pro anjo do conhecimento. Na pequena cidade de... Na pequena não, né? Na grande cidade de Serração. No meio de uma ilha enevoada. Em um retiro murado. Um lugar que deveria ensinar valores a crianças.
em meio a uma noite terrível, 3 agentes investigadores do sobrenatural, um deles gravemente ferido, outra alterada por um ritual e outra desesperada, vendo a morte chegar. Os 3 ao mesmo tempo sentem que algo dentro deles morreu. Do nada, um pequeno zumbido se materializa nos ouvidos, como quando você tem um momento de ruído branco. Não há mais silêncio. O silêncio acabou no mundo. Por um momento, essas pessoas têm o conhecimento. Essa frase é importante. Que não tinham anteriormente. Algo se abriu. Eles sentem em seu âmago que o mundo nunca mais vai ser silencioso. Essa sensação, ela já vinha se dilatando a partir da mansão Lispector, quando o primeiro nome de um anjo que o mundo não via há muitos milênios foi sussurrado e então foi gritado a plenos pulmões por um homem que ignorou todos os avisos de que saber tudo é perder tudo. E esqueceu de toda a racionalidade da função de descobrir a verdade, de saber tudo que poderia existir, de descobrir o futuro. E aí ele descobriu que um mundo novo iria ser construído por cima das cinzas do mundo anterior. Essa sensação, independente dos tiros, dos estampidos de bala que foram escutados na mansão enquanto ele subia as escadas, e sigilos começavam a brilhar em seu corpo, deixando ele cada vez menos homem e cada vez mais existido. Essa sensação de que o silêncio acabou, ela foi se dilatando e se dilatando. Na biblioteca municipal, a bibliotecária de repente não conseguiu mais fechar os olhos. Ela começou a ler todos os volumes dos livros da biblioteca até os seus olhos sangrarem. Em uma igreja, o padre, ele não conseguia mais ouvir o que parecia ser um zumbido na cabeça dos outros. Para ele, pareciam gritos. E ele se joga do telhado, no meio da rua, deixando seus miolos sangrentos encherem a rua principal da cidade de sangue. Em outros lugares em que as pessoas levam a sério a descoberta e o conhecimento, como espaços culturais, teatros, as pessoas vão tendo reações semelhantes. Elas não conseguem ouvir apenas um zumbido ou apenas entender que o silêncio do mundo acabou. Elas veem algo, elas parecem não entender o que vem, mas elas veem. E por um momento, o mundo todo vê no céu um brilho dourado, como uma foto, como um flash, que dura poucos segundos, se espalha. Talvez seja um inconsciente coletivo, talvez seja uma loucura das pessoas de Serração, mas o fato é que no dia seguinte os jornais vão publicar que um clarão foi visto e as pessoas vão sussurrar em todo o mundo ao redor de Serração. O silêncio acabou. Não tava conseguindo nem falar aqui, tudo bem. Gente, só que eu falei assim, como terminar depois disso? Isso foi isso que eu falei, mas tudo bem. Gente, seguinte, rapidinho aqui, prometo que vai acabar, tá? Só acabei de publicar lá no Movimento RPG, deixei o link aí, a ficha da MEI. A MEI aí foi, já que a gente vai de base, né, quer dizer...